Fala galera, beleza? Bora aí para mais uma videoaula aí sobre os conceitos básicos de mecânica quântica do curso de física dos semicondutores. Na aulinha de hoje vamos aí falar rapidamente sobre as equações de Schrödinger. Tranquilo? Nosso objetivo é bem simples, é fazer uma revisãozinha das ideias por trás da equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger é dada aqui, né, por essa equação 4.1, então nós temos essa parte aqui que é complexa, né, nós temos um izinho H cortado, derivada temporal de uma função φ, H cortado ao quadrado sobre 2m, e derivada segunda em x aqui, por exemplo, né, no caso unidimensional, de φ e um terminho com um potencial. Tranquilo? De maneira geral, o que a gente faz lá na mecânica quântica é tentar resolver essa equação diferencial para encontrar, né, a função de onda φ, e com a função de onda φ, que representa aí o estado da partícula, no nosso caso aqui um elétron, por exemplo, a gente consegue calcular as quantidades observáveis. Beleza? Então, basicamente, a ideia é essa, é dar um jeito aí, se virar para resolver para φ. Então, é uma equaçãozinha diferencial que a gente quer resolver. E aí, a lógica bem básica é a gente brincar com esse potencial, né? Porque o resto da equação é sempre a mesma coisa. Então, o que vai influenciar na nossa equação 4.1 é o tipo de potencial. De maneira bem generalista, esse potencial ele pode ser aí dependente de x e t, né? X espaço e t o tempo. E aí dá uma dificuldade enorme para resolver essa equação diferencial. Qual que é a sacada? A sacada geral que o pessoal faz é, então, estudar um caso especial, que é quando V depende apenas de x. Isso é um truque? Não exatamente um truque, né? Na verdade, a gente já sabe que esse potencial aí, que depende apenas de x, ele está associado a forças centrais, que são um problema característico aí em física e de grande interesse. Então, na verdade, não é um truque, né? É um caso especial que representa vários problemas físicos de interesse, tá bom? Só que quando a gente olha apenas para esse tipo de problema, essa equação 4.1 ela fica um pouco mais fácil de ser resolvida, porque a partir do momento que a gente permite, né, estudar apenas potenciais que dependem só de x, a gente aprende a equação diferencial, que agora essa equação a gente pode aplicar um método chamado aí de separação de variáveis. E aí a gente propõe uma função φx de t, que na verdade ela pode ser, né, um produto de uma funçãozinha que depende só de x, com uma funçãozinha que depende só de t. E aí a parte temporal ela é imediatamente resolvida, tá bom? Então quando a gente faz aquela substituição, a gente encontra que a nossa φ de t ela é dada aqui por uma exponencial de menos i é t sobre h cortado, sendo o nosso ezinho aqui a energia do sistema aí. Tranquilo? Então essa é a primeira grande vantagem de a gente estudar aí problemas centrais, né, de forças centrais. Contudo, a gente ainda precisa resolver a parte espacial, né? A gente vai ficar aí com uma equação diferencial, né, para a parte espacial, porque ela vai depender aqui, ó, tá vendo, ó, do meu potencial. Então, na prática, quando a gente tem problemas de forças centrais, nós estamos estudando esse tipo de problema, o que precisa resolver é simplesmente uma equação diferencial aqui, da parte espacial. Só que aí essa equação diferencial vai depender da forma do seu potencial V. Então, para cada tipo de potencial que a gente aplica, né, no nosso problema, a gente vai ter que resolver novamente essa equação diferencial. Então, aí é que está todo o problema, tá bom? Então, existem alguns potenciais simples, que permitem que a gente resolva de maneira bem tranquila essa equação diferenciais, e outros mais complexos, que aí você vai conseguir resolver através de algoritmos, né, numéricos aí para poder resolver. Tranquilo? Então, basicamente, a ideia é essa. Mas agora a gente já vai só procurar a parte espacial, porque a parte temporal já está resolvida.
Então, a solução geral para esse problema, né, é a gente resolver então a parte espacial e multiplicar pela parte temporal. Então, nós temos uma φ de x e t, dada aqui ó, pelas nossas autofunções, que a gente vai chamar assim φ de n, né? Então aqui tem os coeficientes, né, para cada autofunção, multiplicado pela parte temporal. Então basicamente é isso. Então, a gente tem um somatório, uma superposição ou combinação linear. É assim que a gente chama, tranquilo? E aí, essas autofunções, ela tem aí ó, uma grande vantagem. Cada uma dessas autofunções, que a gente está representando aqui com o índicezinho n, tá bom? Então, que a gente vai procurar, né, conforme a gente vai resolvendo a equação diferencial, cada uma delas tem uma representação muito interessante. A primeira coisa que é bem relevante é que essas autofunções representam estados estacionários. Então, já é uma coisa que a gente já consegue lidar porque a gente aprende lá em física básica sobre os estados estacionários. Então, a gente traz o nosso problema para uma zona de conforto, né, que a gente já consegue interpretar as coisas. E a segunda coisa, também bastante relevante, que a gente vai discutir aí no próximo vídeo, é que esses estados de energia total é definido. E com isso, a gente vai poder depois relacionar o nosso problema, por exemplo, na próxima sessão, com a relação de de Broglie. Vai ficar bem fácil a gente fazer isso. E isso permite, por exemplo, de maneira geral, né, do ponto de vista da matemática, que a gente possa, né, considerar o nosso hamiltoniano representando a energia do sistema. Então é uma implicação bastante interessante. Isso faz com que a gente possa escrever o hamiltoniano aqui nesse formato da equação 4.9 e ele vai ser simplesmente um operador aí, ó, diferencial. E, por fim, a gente vai obter, na verdade, uma equação de alto valor e de alto vetor. Então, no fim das contas, quando a gente tem essa simplificação, a gente consegue agora levar a nossa equação diferencial para dentro da álgebra linear, para uma equação aí de alto valor e alto vetor, que no fim das contas a gente fica tentando buscar essas coisinhas. Beleza, pessoal? Então o vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima aula.